Em algum lugar aí fora, entre trilhões de estrelas, pode existir uma civilização olhando para o céu e se fazendo exatamente a mesma pergunta que nós: onde está todo mundo? Quando olhamos para o universo, tudo indica que ele deveria estar cheio de vida inteligente. Estrelas são abundantes, planetas são comuns, água e elementos químicos são espalhados por toda parte. Mesmo assim, até hoje, não encontramos ninguém. Essa contradição entre as expectativas e o silêncio absoluto é conhecida como paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto e tão antigo, por que nenhuma outra civilização apareceu? Neste vídeo, vamos explorar algumas das ideias mais intrigantes, assustadoras e fascinantes que a ciência e a filosofia já criaram para tentar explicar por que nunca encontramos vida inteligente. E talvez, ao final, a pergunta não seja apenas onde eles estão, mas o que tudo isso diz sobre o nosso próprio futuro. Tudo começa com um exercício de imaginação conhecido como equação de Drake. Ela não é uma fórmula exata, mas uma forma organizada de pensar quantas civilizações comunicativas poderiam existir na nossa galáxia. A equação considera fatores como o número de estrelas que se formam por ano, quantos desses sistemas têm planetas, quantos desses planetas estão em zonas habitáveis, quantos realmente desenvolvem vida, quantos evoluem para a vida inteligente e quantos escolhem se comunicar. Quando escolhemos valores otimistas para esses termos, o resultado é impressionante. Pode haver dezenas, centenas ou até milhares de civilizações na Via Láctea, mas quando olhamos para os dados reais, o resultado pode ser quase zero. E é aí que o paradoxo explode na nossa frente. Qualquer estimativa um pouco mais pessimista transforma uma galáxia cheia de vizinhos em um deserto silencioso. Uma possibilidade é que a própria origem da vida seja incrivelmente rara. Na Terra, tudo o que temos é um único exemplo. A vida surgiu, se estabeleceu e nunca mais desapareceu completamente. Talvez a transição de química para a biologia seja um evento tão improvável que, mesmo com bilhões de planetas, a maior parte deles permaneça eternamente estéril. Pode ser que tenhamos ganhado na loteria cósmica logo no começo, quando moléculas simples começaram a se copiar e evoluir. Se isso for verdade, o universo pode estar cheio de planetas com as condições certas, mas sem nenhum organismo vivo para aproveitá-las. Nesse cenário, nós não apenas seríamos raros, seríamos quase impossíveis. Talvez a vida simples seja relativamente fácil de surgir, mas transformar seres unicelulares em criaturas conscientes, capazes de construir tecnologia, pode ser uma jornada quase intransponível. Na Terra, a vida apareceu cedo, em escala geológica. Porém, durante bilhões de anos, tudo o que existiu foram formas simples, sem cérebros, nem sociedades complexas. Só muito recentemente, nos últimos milhões de anos, é que criaturas com inteligência avançada surgiram, e a nossa espécie, Homo sapiens, existe há apenas um piscar de olhos na história do planeta. Se olharmos para a escala cósmica, inteligência tecnológica talvez seja como um clarão extremamente curto. Mesmo em planetas com vida, a maioria nunca chegaria a esse ponto. Talvez haja muitos mundos cheios de micróbios, algas, até florestas exuberantes, mas nunca com telescópios, rádios ou naves espaciais. Uma das ideias mais provocadoras é a hipótese do grande filtro. Ela sugere que existe um passo, ou vários passos, extremamente difíceis ou perigosos, no caminho entre matéria inerte e civilizações interestelares. Esse filtro pode estar no início, na origem da vida. Pode estar na transição para organismos complexos. Ou pode estar bem à frente, na nossa própria tecnologia. Talvez quase toda civilização que descobre energia nuclear, engenharia genética, inteligência artificial ou formas extremas de exploração do ambiente acabe se destruindo antes de alcançar as estrelas. Podemos imaginar mundos que aquecem o próprio clima até o colapso,
contaminam seus oceanos, criam armas impossíveis de controlar ou simplesmente esgotam seus recursos mais básicos. Se o grande filtro estiver à nossa frente, o silêncio do universo pode ser um aviso. A ausência de outras civilizações significaria que a maioria não conseguiu passar pela fase que estamos vivendo agora. E se o problema não for a ausência de vida, e sim o medo? A teoria da floresta escura propõe que o universo está cheio de civilizações, mas todas estão em silêncio. Em uma floresta escura, qualquer forma de vida que se revele pode ser destruída por outra mais forte. A melhor estratégia é permanecer invisível, quieto, observando sem emitir sinais. Se isso for verdade, civilizações avançadas evitam enviar mensagens ao espaço, e qualquer uma que faça muito barulho pode se tornar alvo. Nesse contexto, nós seríamos uma espécie de adolescente imprudente gritando seu endereço em um bairro desconhecido, sem imaginar quem pode estar escutando. A hipótese do zoológico sugere que não estamos sozinhos, mas estamos sendo deliberadamente ignorados. Civilizações muito mais avançadas poderiam ter decidido não interferir em planetas como o nosso, da mesma forma que tentamos observar animais selvagens sem alterar o seu comportamento. Talvez exista uma espécie de código ético cósmico, impedindo contato direto com mundos que ainda não atingiram certo nível de maturidade tecnológica ou moral. Nesse cenário, poderíamos ser como peixes em um aquário, sem perceber os observadores do lado de fora. Outra possibilidade é que civilizações inteligentes não permaneçam biológicas por muito tempo. À medida que dominam tecnologia, elas podem migrar para formas digitais, mentes artificiais, supercomputadores compactos, economizando energia e recursos. Uma civilização pós-biológica não teria motivo para colonizar a galáxia com naves gigantescas. Poderia preferir viver em simulações internas, estáveis, quase invisíveis do lado de fora. Se o auge da evolução for um estado de existência digital silencioso, então talvez estejamos procurando o tipo errado de pegada cósmica. Quando dizemos que não encontramos ninguém, estamos na verdade dizendo que, com as ferramentas que temos, ainda não vimos nada. Nossa busca por vida inteligente é extremamente limitada em tempo, frequência e alcance. Examinamos apenas uma fração minúscula do céu, em poucas bandas de rádio, por poucos anos. É como procurar uma única agulha não apenas em um palheiro, mas em todos os palheiros de todas as fazendas do mundo, usando uma lanterna fraca por alguns segundos. Além disso, uma civilização alienígena pode se comunicar de maneiras totalmente diferentes, usando partículas exóticas, padrões gravitacionais, modulações de neutrinos ou coisas que nem imaginamos. É possível que os sinais estejam aí, mas simplesmente não tenhamos a linguagem nem os instrumentos corretos para reconhecê-los. Também há a questão do tempo. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Nossa espécie, alguns poucos centenas de milhares. Civilizações podem surgir e desaparecer em intervalos que raramente se sobrepõem. Imagine uma galáxia onde, em milhões de anos, surgem milhares de civilizações, mas cada uma delas vive apenas alguns milhares de anos, tecnologicamente ativos antes de colapsar, se isolar ou mudar de forma. A chance de duas dessas civilizações existirem ao mesmo tempo e ainda por cima próximas o suficiente para se detectarem pode ser muito pequena. Talvez outras mentes tenham brilhado na Via Láctea milhões de anos antes de nós. Talvez outras ainda surjam milhões de anos depois. Estamos, quem sabe, no intervalo entre dois grandes coros cósmicos. Até agora, a maior parte da nossa busca se concentrou em estrelas parecidas com o Sol, em planetas com água líquida, em zonas habitáveis como a nossa. Mas quem garante que a vida inteligente precisa das mesmas condições que nós? Talvez existam mentes que florescem em oceanos de metano, em atmosferas tóxicas, em temperaturas extremas. Podemos estar fazendo a pergunta certa,
mas restringindo demais o tipo de resposta aceitável. E enquanto insistimos em procurar cópias de nós mesmos, podemos estar ignorando formas de vida que desafiam a nossa imaginação. Chegamos então a uma hipótese mais filosófica do que científica, a ideia de que vivemos em uma simulação. Se uma civilização extremamente avançada tiver poder computacional quase infinito, ela poderia simular universos inteiros, com leis físicas detalhadas, incluindo observadores conscientes como nós. Se esse for o caso, talvez o simulador não tenha interesse em gerar múltiplas civilizações tecnológicas que interajam entre si, ou talvez tenha imposto limites para evitar que detectemos outras. Não temos evidências de que isso seja verdade, mas é uma forma curiosa de reinterpretar o silêncio cósmico. Talvez a ausência de vizinhos seja uma restrição de design. Então, por que nunca encontramos vida inteligente? A resposta honesta é simples. Ainda não sabemos. O silêncio pode significar que somos raros, pode significar que somos precoces, pode significar que estamos cercados, mas cegos, ou pode significar que estamos em perigo sem perceber. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. Até onde conseguimos ver, somos a única espécie capaz de contemplar o universo e fazer perguntas como esta. Isso torna nosso planeta, nossa biosfera e nossa própria existência algo de valor incalculável. Talvez nunca descubramos quem mais está lá fora, mas podemos decidir o que fazer com o tempo e o conhecimento que temos agora. Até que tenhamos uma resposta definitiva, cada novo telescópio, cada missão espacial e cada descoberta é um passo a mais nessa grande investigação cósmica. Se o universo estiver cheio de vida, algum dia talvez percebamos o primeiro sinal. Se estivermos sozinhos, então o futuro da inteligência no cosmos depende de nós. E isso é uma responsabilidade gigantesca. Se essas ideias mexeram com você e te fizeram enxergar o universo de outra forma, segue a gente para continuar explorando os mistérios mais profundos do cosmos.